Rádio Esportes destacando o Galo a partir de agora. Cláudio Rezende conosco, hoje dia de reapresentação do elenco, Cláudio. Bom dia. Bom dia a você, Álvaro, bom dia aos nossos comentaristas aqui no estúdio da Itatiaia. Quem nos acompanha, hoje começa para valer a temporada 2024 na Cidade do Galo. Reapresentação dos jogadores está marcada para as 3h da tarde e alguns deles já chegaram, inclusive pela manhã, no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. E nesta chegada, o nosso colega do digital da Itatiaia, o Hugo Lobão, está de plantão lá. O primeiro a chegar foi ele, o comandante. Filipão chegou, mas não quis dar entrevista nenhuma, chegou em silêncio e, inclusive, foi direto para a Cidade do Galo. Se os jogadores se apresentam às 3h, o Filipão já começou a trabalhar cedo. Ele já reuniu a comissão técnica e, logicamente, eles têm aí o planejamento, né, desses dias de pré-temporada. E quem vai receber hoje, junto com o Felipão, os atletas, vai ser o presidente, Sérgio Coelho, marcando presença hoje à tarde na Cidade do Galo, até porque o Rodrigo Caetano, que ficou aí durante 3 meses muito antenado e muito num trabalho assíduo, né, dia após dia, com o Gustavo Scarpa, tirou alguns dias de férias, né, tá curtindo aí com a família, mas é aquele jeito, né, Damião? Curte aqui, mas o celular tá na mão. Toda hora que você manda mensagem pro Rodrigo Caetano, ele responde, ou seja, está antenado, está conversando aí com empresários, com atletas, para definir situações também de jogadores emprestados, mas hoje, como ele não estará na apresentação do elenco, o presidente Sérgio Coelho estará lá para receber todo mundo. Vamos trazer aqui, porque alguns jogadores já chegaram. O Filipão preferiu ficar em silêncio, não deu nenhuma declaração na chegada, mas o Paulinho está conosco na Itatiaia, o Hugo Lobão registrando aí. Tá tudo lá no YouTube da Itatiaia, no site itatiaiasport.com. Vamos trazer o Paulinho e a expectativa dele. Foi o artilheiro do Galo em 2023. Agora é um novo ano com o elenco mantido, Paulinho. Bom, a gente acredita que, né, com o trabalho sendo bem feito, a gente possa sempre continuar mantendo o nível. Mas é isso, meu foco agora é na pré-temporada, se preparar bem pra gente poder começar o ano da melhor forma, né, no Campeonato Mineiro. Foram 31 gols seus, 30 do Hulk, uma parceria agora com o Scarpa chegando. Como que você imagina esse trio aí? Vai ser complicado para o Atlético esse ano, hein? A gente sabe que a gente tem um elenco muito bom, né, desde o ano passado, com a chegada de mais um jogador que tem uma qualidade, né, indiscutível, vai ser importante pra gente poder buscar os objetivos que o Galo merece. E, Paulinho, agora com o Dorival na seleção, como que tá suas ambições para conseguir vestir mais uma vez a camisa da amarelinha? A minha ambição principal é desempenhar um bom papel no Galo, né? E a seleção eu sempre falo que é uma consequência e eu vou estar sempre à disposição, né? Se me permitir, eu vou estar sempre à disposição para poder, né, estar na convocação e assim ajudar a seleção brasileira. Paulinho, jogar a Copa América pela seleção tá entre as suas metas no ano, embora você disse que tá focando no Galo, né? Mas tá entre as suas metas, seus sonhos para esse ano? Jogar pela seleção brasileira sempre é um sonho, ainda mais uma competição tão tradicional no nosso continente. E é claro que seria maravilhoso disputar uma Copa América. Paulinho, a última que você foi muito bem na Libertadores ano passado, apesar do Atlético não ter sido campeão, esse ano, não individualmente, mas como coletivo, a Libertadores é o grande foco, você acha? Libertadores é a maior competição no continente. A gente sabe que o Galo é muito respeitado no continente, ainda mais pelo elenco que a gente tem hoje. Então, com certeza é um título que a gente vai em busca. Tá aí o Paulinho, quem acompanhou pelo YouTube da Itatiaia, platinou o cabelo, né? Chegou já com o cabelo platinado, o Paulinho. E falando aí, Álvaro Damião, desse trio ofensivo, encheu a bola aí, disse que um jogador diferenciado, Gustavo Scarpa, ele, Paulinho, Hulk e Gustavo Scarpa, falou de seleção brasileira e de Copa Libertadores. Vamos estar animados, hein, Damião? Eu sou fã do Paulinho. Como fala fácil, com tranquilidade, né? Como se expressa bem, simples, prático, objetivo. É muito bom ouvir o Paulinho. Deixe-me colocar nas rodas os nossos comentaristas, Alexandre Simões, Léo Figueiredo. Léo Figueiredo, bom dia, Léo. Bom dia, Álvaro. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo. Alexandre Simões, bom dia. E já começa falando sobre essas falas do Paulinho, Alexandre. Bom dia, Álvaro. O Paulinho é um craque dentro e fora de campo, né? É impressionante como um jogador extremamente jovem, né? Que já tem uma situação financeira privilegiada pelo que passou na Alemanha, né? Com certeza. E é um garoto que a gente não vê envolvido em polêmica, em balada, em nada disso, né? É realmente o profissional na expressão da palavra. E isso se reflete dentro de campo, né? A gente percebe que o Paulinho, ele consegue conciliar uma técnica apurada
uma força física impressionante. Né? Então a gente pode dizer que é quase o Galo ter 2 Hulks no ataque, né? Porque o Paulinho, por mais que pela televisão, às vezes o torcedor possa não ter essa noção, né? Mas a gente está em estádio, encontra, e você, Álvaro, e o Cláudio na beirada do gramado, o cara é um touro, né? Ele é um touro de forte, né? E consegue conciliar isso com uma técnica. Então, quer dizer, é um cara fundamental para esse projeto do Atlético de 2024. A gente percebe que, apesar da pouca idade, já é uma das lideranças desse elenco, comandado pelo Filipão, e talvez aí a gente não sabe se é felizmente ou infelizmente, talvez para o torcedor do Galo seja infelizmente, porque o bagunçado calendário do futebol brasileiro, mas eu vejo o Paulinho como uma presença na Copa América. Num momento em que a seleção brasileira atravessa uma certa crise de atacantes, né? Se o Paulinho mantiver o nível de 2023, mesmo com a troca de treinador do Diniz para o Dorival, eu acho que dificilmente o Paulinho ficará de fora da seleção brasileira nesse primeiro semestre aí, nessa preparação para a Copa América. Eu aumentaria o nível de preocupação, viu, Léo Figueiredo? Porque temos janelas no meio do ano, janelas europeias. Então, o Paulinho é um jogador hoje muito cobiçado pela qualidade, por já ter passado por lá e pela idade que tem. O Paulinho, ele consegue unir as principais características para um jogador atuar na Europa, né? Ele chama atenção, como disse bem o Simões, pela técnica, ele chama atenção pelo físico. Vocês podem resgatar aqui, o Claudião pode me ajudar, porque ninguém sabe mais do Galo que ele. O Paulinho, não lembro o Paulinho ter se machucado em 2023. Não é um jogador que tem lesão. Não ficou, não se ausentou. Então o Paulinho tem. Paulinho é jovem, tem um físico acima da média, se cuida muito bem, é muito bom com a bola nos pés e ele é muito bom da cabeça. Porque é isso que o Simões falou, a gente já está cansado de ver jogadores, quantos talentos a gente vê no futebol brasileiro. O Brasil, então, talvez seja o maior desperdício de talento, porque muitas vezes os atletas não viram atletas. Eles são apenas jogadores. Tem que ter a mentalidade de atleta. E o Paulinho tem. O Paulinho mostra isso não só dentro do campo, mas fora dele. Porque teve uma parcela, uma parte do ano em que a torcida, em que eu, inclusive, peguei muito no pé do Paulinho, que ele tinha que ser decisivo, que ele não podia perder os gols que estava perdendo, e ele se transformou no artilheiro do Campeonato Brasileiro. Porque qualidade ele tem demais. Então, não tenham dúvida de que dessas preocupações aí, a Copa América, ele se ausentar, o Atlético já pode se preparar para ter uma vida sem o Paulinho. Já tem que monitorar outros atacantes, porque, gente, o Paulinho vai para a Europa. É uma questão de quando, mas o Paulinho vai para a Europa. E outra, eu acho que o Paulinho vai se dar ao luxo de escolher, tá? Porque ele não precisa ir, ele não é jogador para ir para time mediano, para provar na Europa. Times grandes já vão monitorar e vir atrás do Paulinho. Então, que o Atlético já pense, imagino que já esteja pensando nisso, nas alternativas, porque vai ser bom para o Paulinho, vai ser bom para o Atlético, vai ser ruim para o torcedor, mas o torcedor sabe que o Atlético tem uma dívida muito alta e que precisa fazer dinheiro. Então, Álvaro, o Paulinho continuar se valorizando, ir para a Copa América, fazer uma boa pré-temporada, levar a sério, porque o resultado do que ele faz no Atlético repercute na seleção brasileira e numa negociação para a Europa. O Paulinho hoje é um ativo valiosíssimo, porque ele une tudo que um jogador precisa para ir para a Europa. Agora, por outro lado, é bom a gente destacar que o grupo que dirige o Atlético sabe da importância do Paulinho para o Atlético chegar, por exemplo, o Paulinho para ser vendido no meio do ano, pelo menos é o que a gente pensa, para ser vendido no meio do ano, é porque o Atlético está bem na Copa Libertadores, é porque o Paulinho está indo bem com o Atlético na Copa Libertadores, não é porque foi eliminado na primeira fase. Então, se o Atlético está bem na Libertadores e o Paulinho está crescendo, o Paulinho tem chances de ir para a seleção brasileira. Então, são essas as motivações que fazem com que os europeus venham buscar o Paulinho. E se ele tiver realmente assim, eu não acredito que esses que dirigem o Atlético hoje vão deixar sair no meio da temporada. Mas vem aí uma proposta de 30 milhões de euros. Mas você vai dizer, mas aqui, atacante bom, 23 anos. Ô Álvaro, as cifras que estão sendo colocadas dentro do Brasil, o Fluminense está negociando o Luiz Henrique com o Betis lá por 95 milhões de reais. O Luiz Henrique. E nós estamos falando do Paulinho, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acho o Luiz Henrique muito bom jogador.
Mas o Paulinho hoje está bem mais valorizado que o Luiz Henrique. Então, eu não tenho dúvida que se vier essas coisas de 15 milhões de euros e tal, o Atlético não vai nem conversar. Agora, vem uma proposta aí robusta, 25, 30 milhões de euros, cara, não tem como dizer não. O Atlético tem que pagar as dívidas dele. Você liberaria ou você ficaria com o Paulinho? Responde daqui a pouco. Primeiro eu falo aqui da MRV para você, Alexandre. Tem novidade, a MRV em Contagem, tá? É para tirar os planos do papel e vibrar com a conquista de morar no que é seu. No Parque Golden Gate, você mora em APs super confortáveis, de 2 quartos, segurança de um condomínio fechado e lazer completíssimo. Tudo isso em uma ótima localização com acesso fácil ao centro de Contagem e aos principais pontos da região. Não é incrível? Aproveite as condições super especiais de lançamento. Acesse mrv.com.br ou chame no zap 0800 728 9000 e se cadastre. Olha, Álvaro, o Atlético blindou o Paulinho do exterior com uma multa altíssima, né, Cláudio? A multa é 60 milhões de 60 euros. milhões de euros, né? Mas a gente sabe que é muito difícil vender por multa, né? Mas isso aí é o natural da multa, né? O que eu penso do futebol, Álvaro, é o seguinte, é um negócio, né? Ainda mais agora que Atlético e Cruzeiro, a América também, né? São SAFs, tem que ser tratado como empresa. E o lucro na empresa é um fator predominante. A gente entende tudo que um jogador do tamanho do Paulinho representa no time do Atlético. Concordo que ele ainda pode dar retorno técnico ao Atlético maior do que ele já deu. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e foi artilheiro do time na temporada de 2023, superando o Hulk, o que parecia inimaginável, né? A gente ficava sempre falando, quem vai, e o Paulinho chegou e superou o Hulk na primeira temporada dele, tá? Mas, dependendo dos valores, é inviável você não fazer uma negociação, porque você tem que pensar no futuro, você tem que pensar no caixa, você tem que pensar numa série de coisas. Não existe nada, né, Cláudio? Não existe nem sondagem, né? Não, por Pelo enquanto menos não. que tenha vazado, Pelo menos que tenha vazado, a gente não sabe de nada. O Paulinho se apresentou, a entrevista que a gente viu aí, completamente feliz, satisfeito. Eu acho que ele pensa até mais em se fixar na seleção brasileira do que qualquer coisa. E no Atlético agora, o Galo para ele nesse momento é melhor para ir para a seleção. Sem dúvida. Do que um projeto novo na Europa que pode demorar a emplacar. Então, mas é essa história. Eu acho que assim, se a gente for pegar, Álvaro, a gente pegar a história os times vencedores e que conseguiram se manter por um tempo, eles sempre foram se reciclando, fazendo vendas, trazendo outros e vendendo e trazendo. O importante é o Atlético ter esse trabalho de captação, de contratação de grandes peças, né? E a gente percebe que em 2023 o Galo trouxe o Paulinho numa situação muito favorável. E a história se repete agora com o Gustavo Scarpa, um jogador de um nível elevado também, pelo menos para o futebol brasileiro. O Gustavo Scarpa é prateleira de cima. Sim. Né? E aí o Atlético aumenta. Eu dizia que, para mim, dos 11 considerados titulares do Galo, o Galo tem 5 acima da média. Everson, Arana, Zarate, o Hulk e Paulinho. Agora tem 6. Já é a maioria. Já passou de ano, né? Já passou. Pelo menos naquelas escolas da nossa época era 60%. Porque hoje, coitado dos meninos, é 65%. 70%. E tem que tirar a média em todo trimestre, tem que tirar a média, mas de toda forma, o Galo já tem 6 acima da média no time titular. Pro futebol brasileiro, isso é uma marca muito grande, muito significativa. E a expectativa também que é criada em cima da chegada do Scarpa, né? O Paulinho, o Hulk e o Scarpa. Só se falam nisso. Que o Atlético tem... agora, com a chegada do Scarpa, não os 3 últimos craques do Brasileirão, porque o Paulinho não foi o craque do Brasileirão. O craque foi o Soares. O Paulinho foi o artilheiro. O Atlético tem o craque do Brasileirão 2022, que é o Scarpa, o craque do Brasileirão 2023, 2021, que é o Scarpa. O Hulk, né? 21 Hulk. 21 Hulk, 22 Scarpa. E o artilheiro de 23. E o artilheiro de 23. É um negócio assim... E não esquece do Zarate, não, tá? Eu só tô falando só dos que são os cabeças no Brasileirão, né? Sem contar com o Zarate, sem contar com os outros que foram falados aqui pelo Alexandre Simões, inclusive do goleiro do Atlético, que pra mim é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro e merecia estar na seleção brasileira. Você citou 2 aí que chegaram também agora pela manhã. O Everson
desembarcou há pouco, e também o Zaratio. Inclusive, está tudo no nosso site lá, os registros da Itatiaia na chegada desses jogadores do Atlético. 3h da tarde a apresentação, Álvaro. Vamos ter aí, o Atlético vai antes da estreia ter um jogo treino, que ainda não tem data nem horário marcado. O Gustavo Scarpa vai ser apresentado na próxima segunda-feira. Daqui a uma semana, o Atlético prepara aí a apresentação, mas até lá ele vai conhecer bem os colegas, vai treinar com os atletas, porque a partir de amanhã é treino de terça a sábado em período integral. Então agora, depois de férias, a turma refrescou a cabeça, refrescou a mente, mas agora vão trabalhar bastante o corpo para esse início de ano. E Álvaro Damião, se o Paulinho for para a Copa América, são 9 rodadas de desfalque no Campeonato Brasileiro, porque não vai parar o Brasileirão. E outros times brasileiros já estão com o cabelo em pé, porque 9 rodadas é muita coisa, né, no Campeonato Brasileiro. E no caso do Galo, um quarto do campeonato. Um quarto do campeonato, né? 25%, são 38 rodadas, né? 9, 18, praticamente um quarto. E no caso do Galo não é só o Paulinho, né? O Guilherme Arana, que terminou 2023 voando. Tem chance de ir também. Não, tem chance não. Não, porque... Se você parar hoje, o Arana tem que ir pra seleção, porque até o Arana... Eu acho o Arana um craque, mas até não tem outro não, mano. Não é nem que não tem outro. Não. Tem a turma que joga na Europa, mas tá o Arana tá no nível... O Renan Lodge tá em baixa, o Alex Telles tá em baixa. O Arana, a gente destacou o Paulinho aqui, né? O Arana também merece um destaque. O cara teve uma lesão, lesões seríssimas, e se tratou, se cuidou, e voltou, e jogou todas, né, Cláudio? Foi bem. Jogou praticamente tudo. Sem lesão, jogou sem lesão muscular. Sem lesão. E normalmente o jogador tem lesão muscular, claro. Depois tem uma lesão dessa. E quase todos tiveram do Atlético. Sim, o Igor Rabelo. E ele voltou e subindo de nível, terminou o ano voando. Quer dizer, não é fácil isso que o Arana fez em 2023 e o credencia, sem dúvida, a seleção em 2024. Damião, volta daqui a pouquinho, porque daqui a pouco o torcedor vai ficar preocupado. Aí vai botar mais gente na seleção aí, o Galo vai ficar muito desfalcado. Vou parar com esse assunto por aqui. O torcedor tá achando... Se tiver a Jane Gonçalves já me xingou aqui. Ô, Léo, parece que tá fazendo campanha pra vender o Paulinho. Não, eu acho que é ótimo o Paulinho ficar aí. Só que o futebol precisa de dinheiro. E se chegar uma proposta de 30 milhões de euros aí pelo Paulinho, o Atlético tem que vender, ué. Aí pega isso e investe parte disso, traz outro cara tão bom, viu, Jane? Não quero o Paulinho fora, não. Só tô dizendo, a realidade do futebol é essa. Mais Galo aqui na Itatiaia com Cláudio Rezende. Fala comigo, Cláudio. Vamos lá, a Itatiaia acompanhando de perto, né, a chegada dos jogadores do Atlético. Hoje, a apresentação do elenco para a pré-temporada. E quem tá no YouTube da Itatiaia, a gente tem imagens da chegada do Scarpa, hein? Gustavo Scarpa acaba de chegar, desembarcar em Confins. E com os seguranças do Atlético, ele foi escoltado ali. Algumas palavras do Scarpa, encheu a bola do Filipão. Bem ao estilo dele, com o chapéu pra trás, o boné, né? Bonela, daquele estilo, né? Skatista. E foi bem tumultuada a chegada dele ali, né? Com muitos jornalistas, torcedores querendo também alguma palavrinha do Scarpa. E ele foi escoltado pelos seguranças, foi direto já para a cidade do Galo. E encheu a bola do Filipão, viu? Falou que o Filipão, um grande técnico, e ele já trabalhou com o Filipão e tá animado aí, feliz para esta temporada. A apresentação oficial, a gente vai ter aí o Scarpa com tranquilidade, falando à imprensa, à torcida, na semana que vem, na segunda-feira. Então, chegou, o homem chegou. Gustavo Scarpa no estilinho dele, com o boné para trás no aeroporto de Confins, e agora já entrou na van. Foi para a cidade do Galo se apresentar juntamente com os demais jogadores. E eu tô vendo essa confusão ali. Eu lembrei da chegada, quando ele voltou para o Atlético, do Diego Tardelli. E quando ele voltou, ele foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil com o Galo. E eu tava fazendo a chegada, tava uma confusão desse jeito aí, ó, que você tá vendo no YouTube. Eu lembro o que você fez. Uma confusão, eu tô vendo a van. O que me fez lembrar do Tardelli? A van parada ali. Eu, naquela confusão toda, eu falei, eu não vou ali na confusão que eu não vou conseguir pegar nada. Eu fiquei do lado da porta da van. Aí, na hora que abriu a porta da van, o Diego Tardelli entrou, entrei também. Entrei pra dentro da van, eles fecharam a porta, ficou só eu e Tardelli. Eu fiz uma exclusiva com ele ao vivo, dentro do programa do Eduardo Costa, e ainda falei no ar, falei, gente, se o som sumir é porque o Sem Fim foi embora, viu? Porque eu tô indo embora com ele aqui, viu? Parou lá na frente, lá eu tive que voltar a pé, só Deus pra ter misericórdia. Mas fez o registro com o Tardelli. Valeu o esforço da reportagem, né, Álvaro Damião? Que é o mais importante. O Gustavo Scarpa, então, chegou e o Atlético agora é com ele para a Copa Libertadores da América. Vai ser a partir de abril Libertadores para o Galo. Tem estreia no Campeonato Mineiro. E quem sabe qual vai ser o dia da estreia do Scarpa? Vai ser no dia 28, na segunda rodada, quando o Atlético joga em casa na Arena MRV contra o Democrata. Tem o clássico na terceira rodada, no dia 4 de fevereiro também.
foi um assunto, inclusive, que a gente trouxe ontem na grande resenha, né, Álvaro? A gente falou sobre esse assunto aqui ontem, eu vou passar hoje para os outros dois comentaristas. Ontem eu falei com a Nath, hoje é com Alexandre Simões e com Léo Figueiredo. Você preservaria o Scarpa até a terceira rodada e ele estreia no Clássico contra o Cruzeiro? Ou coloca ele já no jogo contra o Democrata, porque também é na Arena MRV, se ele tiver em condições, claro? Acho que vai depender muito das condições, Álvaro. Eu não posso dar aqui um veredito, mas eu imagino que o Scarpa esteja melhor fisicamente que todos os outros do Atlético. Porque o Scarpa não estava de férias. Ele não estava em Scarpas, né? Que eu quase soltei aqui. O Scarpa não estava de férias. O Scarpa estava treinando. O time dele estava disputando campeonato. Ele estava na Inglaterra, depois foi para a Grécia. Então ele estava em atividade. Se ele estiver bem fisicamente, não há por que segurar, porque é clássico. Primeiro jogo da Arena MRV, todo mundo que tiver condição tem que pôr para jogar. Ué. E para você, Alexandre Simões? Eu acho que é isso. Acho que é muito a condição do jogador, né? Claro que quanto mais cedo, melhor, né? O Atlético usa a estratégia quando tem o Campeonato Mineiro como parte da pré-temporada, às vezes de poupar os titulares nos jogos fora de Belo Horizonte, né? Talvez isso até aconteça, né? Mas são só 2 agora, né, Claudinho? Mas a estreia já é fora, né? Com 15 dias de treino. Talvez na estreia o Galo coloque um time alternativo. Né? Então, essa situação, mas eu acho que, assim, pelo que a gente conhece do Filipão, eu acho que ele vai querer montar esse time o máximo que ele puder, até porque a entrada do Scarpa tem 2 aspectos, né? Não só da função dele ali no meio de campo, como a questão da bola parada, né? Que o Galo não tinha e passa a ter. Não a bola parada direta pro gol, que essa o Hulk bate bem. E ninguém chuta como o Hulk aqui. O escanteio e a falta próxima à área, esse batedor que é o Scarpa, e isso no jogo é totalmente diferente do treino. É verdade. Deixa eu dar um recado aqui, Álvaro e amigos. O Instituto Galo está disponibilizando algumas medalhas. Campeão da Libertadores 2013 do Atlético. Essa é relíquia, hein? R$1.000 cada. Os recursos dessas vendas serão destinados, né, revertidos para ações sociais do Instituto Galo. Interessados, então, anote o telefone aí, 31 994 350123, 994 350123, falar com Elisier. Poucas medalhas, valendo R$1.000 do título Medalhas da Libertadores 2013. Um abraço para Elisier, para o pessoal do Instituto Galo, um abraço para o presidente do Atlético, que faz um trabalho fantástico com o Instituto Galo. E é isso aí, olha só, uma medalha dessa aí, você junta várias medalhas, você vai ajudar muitas crianças não só atleticanas, mas crianças de Belo Horizonte, de Minas Gerais, espalhadas por aí.